Sonhador e sonhador, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você por aí. Meu nome é Cláudio, você está no canal Sonho de Aluguel e seguindo essa linha de raciocínio que eu tenho feito nos últimos vídeos, onde eu gravei Minha Vida no Brasil parte 1 e depois gravei a Minha Vida no Brasil parte 2. No vídeo de hoje você vai ver um vídeo onde eu vou te contar por que motivos eu aceitei esse desafio e essa vinda para a Alemanha, ok? Se você já está inscrito ou inscrita, muito obrigado, muito gentil da sua parte. Se você não está, basta você clicar no botão vermelho que está aqui embaixo. Se você também quiser deixar seu like, seria muito legal da sua parte. Mais generoso ainda seria se você compartilhasse esse vídeo. Esses vídeos que eu estou fazendo nessa fase são todos vídeos autobiográficos. Entretanto, eles também têm o seu valor, e se você quiser contar a sua história, se você está no Brasil, se você é brasileiro e está em qualquer parte do mundo e quer contar aonde você está e como foi, deixa aqui nos comentários ou escreva para o e-mail sonhodealuguel@gmail.com, porque depois eu posso de repente fazer um vídeo tendo como inspiração a sua história de vida, tá bom? Bom, como eu já falei várias vezes, né, eu tinha um sonho, e esse sonho era de casar. Esse sonho de ter uma pessoa, de ter uma família, etc, etc. E como eu também já falei, eu acredito, né, e eu aprendi isso com uma terapeuta, que ah, muito provavelmente o meu fracasso original de família, ou seja, o meu fracasso de ter tido uma família desajustada, meus pais, né, propriamente falando, pode ter desencadeado em mim essa busca por uma família que, na verdade, é a família da minha origem que eu não tive. Então isso é uma coisa assim que a gente aprende durante um processo terapêutico. Aliás, fazer terapia é muito bom, né? Fazer terapia não é louco, não é sinal de loucura. Loucura é uma outra coisa. Você vai para terapia para você acertar, entender partes da sua vida que de repente ainda te incomodam. Então procure sim um psicólogo ou uma psicóloga que atenda às suas necessidades, não só em termos de acompanhamento, também como em termos de valores, assim que você puder. Isso é uma indicação que eu te faço e te recomendo. Tem muitos profissionais bons. Eu, infelizmente, bom, enfim, não vou tocar nessa parte, mas enfim, vamos lá. Eu estava com 35 anos no Brasil quando eu tinha percebido que eu tinha tomado uma atitude muito nobre, que foi pós a morte dos meus pais, eu ter ficado com os meus irmãos. Meus irmãos, na época que os meus pais morreram, tinham 15, 16 e 19. As meninas tinham 15, 16 e o meu irmão tinha 19, eu tinha 23 anos. O pessoal já era grande, mas ainda em formação. E eu também, apesar de ter 23 anos, não era um adulto, eu era um pós-adolescente, vamos colocar assim. Com 23 anos, você ainda não sabe muita coisa, né? E eu aceitei assumir do zero, né? Tendo que procurar casa, tendo que procurar comida, tendo que cuidar de mim, tendo que orientar os meus irmãos, etc, etc, etc. Bom, quando eu chego por volta dos 35, tá todo mundo já bem mais velho, né? Então, meu irmão estava com 31 e as minhas irmãs estavam com 27, mais ou menos, alguma coisa assim. E eu comecei a observar que e era melhor para mim, de repente, correr atrás do meu sonho num outro local, não ficar somente do lado dos meus irmãos. Ou seja, eu tinha tomado uma decisão correta de ficar do lado deles, mas nós ainda morávamos os quatro juntos. E aí é que estava o erro. Porque quando eu tinha uma paquera, quando eu tinha uma namorada, essa pessoa ela chegava e chegava meio, não numa família, mas ela chegava num clã, aonde os meus irmãos, aonde eu tinha uma postura de administrar a vida dos meus irmãos e, por consequência disso, os meus irmãos acabavam administrando a minha vida e eu também percebia que eles não queriam perder vamos colocar assim, essa mamata de ter alguém que corria mais atrás e que os fazia, de repente, não correr tanto atrás como eles deveriam para se desenvolverem mesmo. Então, esse ciclo vicioso certamente
foi um dos motivos de eu não ter dado certo. E o outro motivo é um motivo individual, que como eu falei no vídeo anterior, eu sempre fui muito machista, sempre quis as coisas no meu tempo e do meu jeito. E isso numa relação não dá certo. Isso não dá certo. Eu demorei para aprender, mas eu aprendi. E é muito mais fácil você abrir um canal e falar só coisas bonitas, que você acertou quase tudo. Não, eu errei muito. Tenho muita vergonha dos erros que eu cometi, mas não posso, lamentavelmente, voltar no tempo. O que eu posso é distribuir o perdão e pedir perdão e me perdoar e não fazer mais isso. Como Cristo falou, né? A mulher, acho que é prostituta, né? Que ele falou assim, vá e não peques mais, né? Então, creio que a evolução da espécie tem que ser nessa direção. Enfim, bom, eu só não sabia ainda, eu tinha tomado a decisão de que eu iria sair de casa, que eu não iria mais morar com os meus irmãos, mas o destino era Destination Anywhere. Eu não sabia para onde eu ia. A essa altura do campeonato, eu já tinha estado em alguns lugares no Brasil, tinha estado no Rio de Janeiro, tinha estado em Curitiba, tinha estado em Brasília uma vez, por um final de semana. Onde eu estive mais? São Paulo, né? Porque eu sou de Santos, né? E eu pensava então em ou para o sul do Brasil ou para o norte ou nordeste. Para o sul seria Paraná, alguma coisa nesse sentido, Rio Grande do Sul. Como eu já tinha me formado em geografia, eu já tinha licenciatura plena, eu pensava de repente em prestar um concurso público para mudar não só de cidade, mas mudar de área também. E aí nesse processo de mudar de cidade, de mudar de área profissional, arranjar uma namorada e construir a tal família, né? E assim também seria se fosse para o norte ou nordeste. Podia ser que também continuasse na área de comércio exterior, que é a área que eu trabalhava nesse tempo, numa outra parte do Brasil. Mas não... Eu estava aberto. Desculpa. E se fosse para América do Sul, eu pensava no Chile, porque das viagens internacionais que eu tinha feito, eu já tinha ido para Buenos Aires com 30 anos para estudar espanhol, em janeiro de 2007, se não me engano. Acho que foi isso que eu falei, né? Acho que é isso mesmo, 2007 ou 2002, não, 2007. Sim, 2007, acho que foi 2007 mesmo. E eu também já tinha estado no Chile, onde fui conhecer o deserto do Atacama, que foi para mim uma das experiências, a melhor viagem da minha vida foi a viagem para o deserto do Atacama. Conheço alguns lugares aqui na Europa, viajo muito pouco, mas já estive já em alguns lugares, admito. Mas o deserto do Atacama foi o local mais lindo que eu já vi na minha vida, porque é um local que eu recomendo que você vá viajar. Se você tiver condições, vá para o deserto do Atacama, é maravilhoso. E até porque também é uma viagem espiritual. Acima de tudo, é uma viagem que te toca numa outra parte. Eu já estive em Aparecida do Norte, essas coisas todas, mas não tem como comparar. Não tem. Não tem como comparar uma construção do homem como um local em que Cristo passou. É diferente, é totalmente diferente. Mas enfim, viagem para onde você quiser, só tô dando uma dica aqui. E aí o que aconteceu? Com 35 anos, né? Aos 40 anos, cara, eu decidi que eu tinha que sair de casa. Coincidentemente, eu tenho duas irmãs, né? E uma das minhas irmãs, ela foi au pair nos Estados Unidos. A minha irmã, ela saiu do Brasil com nível de inglês tipo A1, A2. Chegou nos Estados Unidos para trabalhar numa cidade nos arredores de Nova York, chamado Port Jefferson Station. E ela não conseguia, com o nível de inglês que ela tinha, ela não conseguia se comunicar com os pais. Então ela não entendia as instruções. E na família do lado, né, não sei se é do lado da casa direita, do lado da casa direita ou da casa esquerda, enfim, tinha também uma outra au pair que era uma alemã, que já falava muito bem alemão. E a minha irmã começou a conversar com essa alemã, e essa alemã
começou a explicar para ela o que ela tinha que fazer, começou a conversar com ela em inglês e ajudou a minha irmã a desenrolar o inglês da minha irmã. E aí a minha irmã começou a não só se comunicar melhor com os pais, não só se comunicar melhor com as crianças, mas a relaxar mais dentro desse processo, que era trabalhar numa casa de família como au pair. E essa alemã, a minha irmã ligava pra gente, ela falava, tem uma alemã que tá me ajudando. E eu falava, pô, manda um abraço pra ela, muito obrigado, porque eu do Brasil não podia fazer nada, cara, entendeu? Então, e a minha irmã caçula também era a minha irmã com quem eu tinha maior afinidade. Então, o fato dessa alemã estar ajudando a minha irmã num país onde eu não podia estar, e era era minha irmã com quem eu tinha mais afinidade, fez com que eu já pegasse uma pré-afinidade com essa alemã. E aí, essa alemã, ela, terminado esse processo do au pair, tanto para um lado quanto para o outro, ou seja, tanto para o lado dessa alemã quanto para o lado da minha irmã já estava morando no Brasil, essa alemã ela vai viajar para a América do Sul. E aí ela, ou seja, não só conheceu o Brasil, mas essa alemã já tinha planejado essa viagem, estava entrando em contato com as pessoas que ela conhecia da América do Sul para ter estadia, para ficar na casa das pessoas. E aí eu peguei e fui. E a minha irmã me falou, olha, aquela moça que me ajudou lá nos Estados Unidos, aquela alemã, ela quer passar uns dias aqui em casa, ela pode? Eu falei, aquela que te ajudou? Ela é. Eu falei, porra, com certeza, mano, deixa a mina aí, pode ficar tranquila que eu vou fazer as honrarias da casa pra ela. Porque, mano, era o mínimo que eu poderia fazer, era dar uma atenção especial pra quem tinha ajudado alguém que era especial pra mim. Então, quando chega essa alemã, eu deixo em casa a mesa preparada com café, chocolates e alguma coisa para ela comer, já para que ela se sentisse parte do contexto como uma pessoa bem-vinda. E em nenhum momento, absolutamente nenhum momento, eu pensei que eu sequer seria amigo dessa alemã. E nesse tempo eu estava fazendo o curso de comércio exterior, tecnólogo lá na Exanc, em Santos. Durante a semana, em tempo integral, trabalhava com assistente de importação marítima no escritório em Santos. Trabalhava às vezes 8, 9, 10 horas, como muita gente trabalha no Brasil, exploração. O Brasil não é o país das leis trabalhistas, né? É o país da exploração. Enquanto você estiver respirando, você tem que trabalhar. Né? Isso é uma coisa péssima, né? E isso não é uma coisa que acontece só no Brasil, acontece na América do Sul e acontece também na Ásia. Então a gente acaba... Você não vive, né? Basicamente falando. Bom, eu já tinha decidido que eu sairia de casa, não saberia para onde. Chega essa alemã, e aí eu lembrei. Eu fazia faculdade, no meio da semana eu saía um pouco mais cedo da faculdade para limpar um escritório, porque estava precisando de grana. E nos sábados eu fazia, se não me engano, eu estava fazendo ainda a pós na Strong, que é a pós na Fundação Getúlio Vargas de logística. E aí eu voltava do trabalho e a alemã estava lá em casa, né? Então eu conversar com ela acabou se tornando parte do processo do final do dia. E eu acabei, a gente conversava muito, e muitas vezes quando eu chegava eu falava assim, você quer dar mais uma volta? Você já saiu o dia todo? Como foi seu dia? Alguém te roubou? Alguém mexeu com você? Você precisa de ajuda? Eu sempre falava, não vai para esse local, não vai para aquele, é perigoso, toma cuidado. E ela falava, hoje eu saí de bicicleta. Eu, o quê? Tu saiu de bicicleta, mano? Cuidado com os carros, os caras aqui, babababa. E aí acabou que rolou. E essa alemã veio a ser futuramente a mãe do meu filho. Em Santos, a nossa relação foi boa, foi boa. Tinha algumas coisas que eu tinha observado, muito pouca coisa, que não era tão legal assim. Por exemplo, uma vez ela mostrou um áudio de uma amiga, da mãe de uma amiga dela, onde ela tinha estado, e ela falando assim, olha só, eu gravei a mãe da minha amiga falando inglês, olha que nível de inglês horrível que ela tem.
E eu falei assim, poxa, mas você ficou na casa dela, mano. Você gravou a mulher conversando, você gravou a intimidade dela. Isso não é legal. Ela, não quero saber. Só queria que você soubesse que o nível de inglês dela era ruim. Então aquilo eu não gostei. E tinha observado uma outra coisa, mas nada que viesse a pensar que de repente fosse tão grave assim a coisa. Aí eu me apaixonei, de verdade mesmo. A gente chegou a fazer uma viagem pro Uruguai. E foi no Uruguai que eu falei para ela que eu tinha glaucoma, né? E que eu tinha medo de repente cegar sem ser pai. E que eu já tinha conversado com ela já há muito tempo que eu não queria ter um relacionamento só para sexo, que eu queria ter um casamento, bibibi, bobobobo. E, bom, ela sai do Brasil, chega em novembro, então novembro, dezembro, janeiro. Sim, em janeiro ela parte para o Equador. Equador, parece. Não, não sei, Equador, Peru, uma coisa assim. E aí ela come alguma coisa lá que fez mal para ela. E aí ela tem que interromper a viagem na América do Sul e voltar e vir para a Alemanha. A gente segue em contato pelo WhatsApp e aí ela me convida depois para vir para a Alemanha. Quando eu chego aqui na Alemanha, eu já comecei de cara a observar que as coisas não seriam muito fáceis, né? A mãe dela me recebeu muito bem. A mãe dela foi uma pessoa que, tipo assim, falou tudo bem, né? Tudo bem. Mas o pai dela, desde o primeiro momento, ele foi contrário. Isso aí eu também tenho que falar a verdade. E essa postura do pai, né? Pai sempre... Desculpa. Os pais, eles acabam... Eles têm uma... Como é que se fala isso? Eles esperam um futuro para os filhos, né? E aí eu morei na casa dos pais dela, mas ainda nós estávamos conversando pelo WhatsApp, né? Eu não tinha vindo ainda para a Alemanha e eu conversei com ela e tínhamos feito um planejamento de que nós moraríamos numa cidade em que os dois decidiriam e que nós casaríamos e que nós teríamos a nossa casa, mas o primeiro ano teria que ser no estado dela, que é um estado chamado Saarland, que é o menor estado alemão, que fica na fronteira com a França e com o Luxemburgo. É um estado alemão que, na verdade, se tornou Estado alemão através de um plebiscito depois da Segunda Guerra Mundial, para saber se Saarland seria um país, para saber se Saarland pertenceria à França ou para saber se Saarland pertenceria à Alemanha. E aí me parece que por uma diferença de votos não muito grande, acabou se unificando a Alemanha. Então, Saarland também para os alemães um território assim meio que é o último, vamos colocar assim, né? E quando eu chego na casa dela, o primeiro dia, na primeira noite, teve a festa do pai dela, de aniversário, que ela já tinha me falado que era bom chegar na festa de aniversário dele, e foi uma baita festa, quando ele comemorou, se não me engano, 70 anos de vida. E a relação entre o pai dela e eu jamais foi boa. Jamais foi boa. Ele brigava muito comigo, falava que eu tinha que ajudar no jardim. Aliás, ela tinha falado isso para mim quando eu estava no Brasil, que eu precisaria ajudá-lo durante um tempo no jardim, que ele tinha um projeto e depois tudo bem. E então eu estava pensando que tudo isso seria relativamente leve. Só que ele não me deixava comer. Ele era contrário aí para a escola, dizia que alemão se aprende em casa, não se aprende na escola, e que tem que trabalhar no jardim. E o jardim da casa dele era um baita no jardim, tinha umas 8 árvores. E aquilo começou a me perturbar muito. Passado uns 5 dias mais ou menos, bom, café da manhã eu podia comer na casa deles.
mas eu não podia comer a quantidade que eu precisava. E eu cheguei aqui, estava muito frio. Eu lembro de ter desembarcado em Frankfurt, estava pelo menos uns 3 graus negativos. E eu nunca tinha pego 3 graus negativos assim, né? Então meu corpo não estava acostumado, então eu precisava comer muito para poder repor aquele consumo de energia que o corpo precisa para manter o corpo quente, né? E aí então, na segunda fatia de pão eu já vi, ó, né? E eu não tinha noção do que era a Alemanha. Antes de vir para cá, eu tinha vendido a minha moto, que era uma moto bis, tinha vendido algumas coisas para poder pagar a passagem. A passagem quem comprou foi a mãe do meu filho. Eu vendi a moto e trouxe em cash, em real, para pagar para ela a passagem que ela pagou, isso também foi um acordo que a gente fez. Então, eu não tinha dinheiro, não tinha recurso para voltar. Estava apaixonado. Quando eu saí do Brasil, muita gente falou para eu não vir para cá. Muita gente, e gente importante do meu hall. Pessoas assim com quem eu tinha, de quem eu ouvia as coisas de maneira muito mais séria. 80% diziam, não vai para a Alemanha, você não a conhece direito, a Alemanha não é um país fácil. E 20% dizia, Cláudio, você sempre falou de casar, então vai. Se não der certo, você volta. Que foi basicamente o que a mãe do meu filho também falou. Então, como é que faz, né? A gente vem pra cá, primeira semana já não podia comer, não podia fazer nada. E o pai dela, depois que eu fui aprender alemão, eu comecei a pensar as coisas que eu via dele, né? É ist was, macht er weg, macht's kaputt, das ist eine Fleck da família, né? Ele é negro, acaba com ele, manda esse cara embora, isso é uma mancha na família. E eu não entendia nada, mas eu vou perceber que não era coisa boa pela expressão do pai dela, né? E ela ia trabalhar, depois de um tempo ela arranjou um emprego, ela voltava do trabalho e falava, teu pai não me deixou comer, teu pai não me deixou isso, teu pai... Ela, você tem que conversar com ele, eu não vou conversar com meu pai não. Eu falei assim, então, conforme acordo, paga minha passagem de volta, porque eu não quero mais ficar, já vi que o nosso relacionamento não vai dar. Ela, não, você veio, agora você vai ter que ficar, se acerta com meu pai, conversa com ele. Aí eu falei, mas eu não converso, eu não falo alemão. É um problema seu você não falar alemão. E aí, numa dada noite, ela fala assim, eu tenho que buscar um amigo meu na estação de trem, você quer ir comigo? Eu falei, vamos. Ela pegou o carro do pai dela e foi encontrar um amigo dela que era um peruano, né? Aí começa já um segundo sinal bem forte. Ao longo desse vídeo você vai ver como eu fui teimoso, né? Como eu fui teimoso. E assim, apaixonado, querendo realizar o sonho de casar. Hoje, olhando de trás para frente, ou seja, olhando de hoje para trás, eu vejo que eu estava querendo realizar o meu sonho a qualquer custo. E a qualquer custo tem muita dor, né? Já vinha me comunicando com algumas pessoas no Brasil, com a minha família, dizendo que não estava bom, e todo mundo falando, não, fica, o começo é difícil, né? O começo é difícil, mas vai dar certo, Deus está vendo. Você sempre foi um cara esforçado, bababá, bababá. Eu estava tão consciente, cara, mas tão consciente que daria certo, eu estava tão consciente que quando eu fiz a viagem, eu fiz Guarulhos-Recife e Recife-Frankfurt. Nesse meu traslado, né, nessa minha parada de algumas horas no aeroporto de Recife, cara, eu deletei vários contatos no WhatsApp, porque eu achava que eu tinha arranjado a mulher da minha vida, cara. Eu pensei assim, cara, agora é nós Queiroz, mano, agora nós consegue, nós ama, nós vai, nós vem, Lâmpida, Galfo, eu tava empolgadaço, cara, com uma esperança batendo recordes de audiência, entendeu? E aí a gente vai lá buscar esse peruano, né? Esse peruano na estação do trem.
E quem, mano, o peruano já chegou nela como se já tivesse pegado. A então minha namorada, candidata a noiva e candidata a esposa e mãe dos meus filhos com quem eu iria montar a família. E aí ele também morava nessa casa, na casa dos pais dela tem 2 quartos, né? E nós ficávamos num quarto maior, ele ficava no outro quarto. E o peruano estava sempre atrás dela, sempre atrás dela. Não tinha outra história. Morgan, Morgan, tava sempre atrás dela. E aquilo me incomodava muito. Eu cheguei para ela e falei assim, pô, por que esse cara tá atrás de você? Ela, não sei, não sei. Ah, ele é meu amigo. Aí eu falei, você já teve alguma coisa com ele? Ela, não, não, nunca tive nada com ele. Eu falei, pô, mas o cara vai pra cima de você? Aí eu cheguei, o peruano, e falei, o que você tem com ela? Né? Ele, não, não, uma amiga, solamente uma amiga, nada mais. Eu fiquei naquela ali, né? Pô, mano. Aí numa das noites a gente tá na cama, ela fala assim, eu perguntei pra ela, eu falei assim, perguntar de novo pra você, você já teve alguma coisa com esse peruano? Ah, ele já foi apaixonado por mim, mas eu não quero ter nada com ele, eu quero você. Por isso que eu trouxe você. Eu falei, você já teve coisa com ele? Já, mas foi só. Foi pequeno, babababa. Ele, meu pai sabe que ele é pra mim um irmão. Aí eu, irmão? Você já ficou com ele e é irmão? Eu, eu falei, ó, mano, escolhe um, faz a tua escolha. Se você me quiser, põe esse cara pra fora. Se você não me quiser, paga minha viagem de volta, porque esse foi o acordo. Eu já te falei que eu não tô feliz aqui, é muito frio e não é do jeito que eu tô pensando. Ela, não, você tem que ter paciência. Eu falei, ela, não vou tirar o cara daqui. Eu falei assim, mano, então não dá, o cara tá toda hora no teu cangote, mano. E aí? Aí, no dado momento lá, ela conversa com o pai dela e dispensa o peruano. E aí foi uma comoção geral. Oh, estamos dispensando uma pessoa boa por causa desse brasileiro. Né? E o pai dela começou a bater doído, batendo, batendo, batendo. Mano, num dado momento, o pai dela começa a me esculhambar legal, mano. Na mesa, durante as refeições, fosse café da manhã, fosse almoço, né? E aí ela falava assim, ja, Papa, mach weiter, das macht mich Spaß. Papa, faz mais, isso me diverte. E o pai dela me humilhando. E aí começou a gerar um ciclo de discussões entre eu e ela. Porque eu falava, não tô gostando disso, não mereci isso, você não tá sendo justa, eu quero voltar. Entrei em contato com pessoas do Brasil, com os meus familiares pedindo para pagar minha passagem o mais rápido possível ou quando fosse possível, e todo mundo falava, não temos dinheiro, não conseguimos pagar isso. E eu pedi para uma pessoa muito importante, né? Essa pessoa muito importante veio depois a me excluir do WhatsApp, a me excluir do Facebook. Uma maravilha, mano. A pessoa me isolou legal. E era um grande amigo, era uma pessoa com quem eu tinha uma grande amizade mesmo, Morgan. E aí, cara, aí é várzea, aí é várzea. O pai dela me esculhambava. Ich hasse dich. Volto a dizer, quando ele falava, eu não sabia o que ele estava dizendo, mas eu sabia que pela expressão dele não era nós gostamos de você. E depois, as frases que ele falou ficou na minha cabeça. Quando eu comecei a estudar alemão, eu comecei a identificar isso. E ela falava, das macht mich Spaß, das macht mich Spaß. Daqui a pouco tem mais, trago mais informações para você.